Olá, 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 meus queridos estudantes de Educação para Jovens e Adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Hoje, a gente vai continuar nosso trabalho com análise combinatória. Estamos falando aí da nossa aula de número 5 da unidade 2. Para falar sobre isso ainda, vamos falar sobre combinações simples na aula de hoje. Bora lá? Considere um conjunto com N elementos distintos. Qualquer subconjunto formado por P desses elementos, sendo todos eles distintos, é chamado de combinação simples. Dizemos então que a combinação simples de N elementos tomados P a P e podemos simbolizar como sendo C de combinação de N elementos tomados P a P. A combinação simples pode ser calculada da seguinte forma. A combinação simples, então, de N elementos tomados P a P vai ser igual a N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Aqui fica evidente a necessidade, lá das nossas primeiras aulas, de termos trabalhado um pouco mais com essa ideia do fatorial, que está presente aí em todos os trabalhos que temos desenvolvido a respeito de análise combinatória. Estamos falando aqui de combinação simples. Temos um conjunto de elementos e queremos combinar esses elementos de uma forma distinta ao longo aí de uma quantidade de vezes. É importante enfatizar que nos problemas que envolvem a ferramenta de combinação, a ordem dos termos agrupados não importa, uma vez que um subconjunto de A será igual a um outro subconjunto B, se seus respectivos elementos forem o mesmo. Aqui, estamos desconsiderando, por exemplo, situações em que estamos agrupando números, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, e o agrupamento de três termos 1, 2, 3 vai ser igual ao agrupamento de termos 3, 2, 1, porque os elementos ali dentro são os mesmos. Então, a ordem aqui, na combinação simples, não importa, porque o que importa para a gente são os elementos ali presentes, tá certo? Vamos agora avançar um pouquinho aqui na nossa teoria, com um exemplo. Uma escola quer organizar um torneio esportivo com 10 equipes, de forma que cada equipe jogue exatamente uma vez com cada uma das outras. Quantos jogos terá o torneio? Então, seguindo a proposta, temos então 10 equipes e queremos que cada equipe jogue uma vez com outra equipe qualquer. Sempre teremos ali uma equipe disputando uma partida com todas as outras, né? Então, a gente vai considerar a lista de equipes. Eu tenho equipe 1, equipe 2, equipe 3, equipe 4, equipe 5, equipe 6, 7, 8, 9 e 10. Esse aqui vai ser todo o conjunto dos times do torneio, não é mesmo? Note que resolver esse problema é determinar o número de subconjuntos com dois elementos que podemos formar a partir dos elementos do conjunto. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Esse agrupamento, ele vai considerar, por exemplo, que a dupla equipe 1 e equipe 2 é igual à dupla equipe 2 e equipe 1. Portanto, a gente vai ter aí uma combinação de 10 elementos tomados 2 a 2. Cada elemento da nossa equipe, do nosso conjunto aqui, é uma das equipes. E eu estou combinando elas de 2 em 2, dois parzinhos ali. Então, eu tenho que a combinação de 10 tomados 2 a 2 vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2 fatorial. Então, a gente tem aqui as propriedades de fatorial, né? Que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. O 10 menos 2 é 8 fatorial, então a gente tem aí o 8 fatorial. E é importante a gente estar sempre com essa noção do fatorial bem aguçada, para a gente perceber até que ponto a gente precisa abrir, quem que a gente tem de elemento para cancelar. No caso aqui, a gente consegue cancelar o 8 fatorial com o 8 fatorial do numerador com o 8 fatorial do denominador. E a gente fica com 10 vezes 9 dividido por 2. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. Portanto, então, a gente tem aí 45 subconjuntos, ou seja, a gente vai ter aí 45 jogos neste torneio. Esse exemplo
é o típico caso em que os agrupamentos com elementos distintos não se alteram, mudando-se apenas a ordem de posicionamento dos elementos no grupo. A diferenciação ocorre apenas quanto à natureza dos elementos, quando há mudanças de elementos, tá ok? Seguindo, então, vamos ver um outro exemplo. Olha só. Com 12 bolas de cores distintas, posso separá-las de quantos modos diferentes em saquinhos se o fizer colocando 4 bolas em cada saquinho? Então, aqui a gente está falando de um agrupamento de bolas distintas, de 12 cores distintas. De quantas formas eu posso combinar de 4 em 4 essas cores? Quantos saquinhos ali eu consigo montar de 4 cores, independente de qual ordem que eu coloquei nesses saquinhos? Não importa qual a ordem, eu só vou olhar para o conteúdo que está ali, as cores que estão dentro as cores das bolas no saquinho, certo? Então aqui a gente tem a proposta de combinar 12 elementos, combinação de 12 elementos tomados 4 a 4, né? Olha só, como a ordem das bolas não causa distinção entre os agrupamentos, esse é um caso de combinação simples. Então a gente vai calcular a combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. Então, o C da combinação aparece aqui, combinação de 12 elementos tomados 4 a 4. Eu tenho, então, que 12 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 12 menos 4 fatorial. 12 menos 4 é 8, então vai ser 12 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 fatorial. E aqui, novamente, é essencial que a ideia do fatorial esteja aprimorada aí, para a gente saber até que ponto a gente precisa abrir um fatorial. 12 fatorial, a gente vai abrir ele até o 8 fatorial. Por quê? Porque eu sei que no meu denominador eu tenho um 8 fatorial, que eu vou conseguir cancelar aqui, ó. Eu vou conseguir cancelar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. Então, eu vou ter 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 sobre 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho, então, que o resultado desse produto é 11.880 sobre 24. Eu tenho, então, que a combinação de 12 elementos tomados 4 a 4 é 495. Então, eu posso separar essas bolinhas em 495 modos diferentes, tá certo? Esse movimento lembra muito o agrupamento, não lembra? Mas tem uma importante diferença. Olha só. Em situações que envolvam análise combinatória, é de grande importância compreender quando utilizaremos arranjo e quando utilizaremos combinação, para contar o total de agrupamentos possíveis. Para tomar essa decisão, basta analisar se na situação a ordem dos elementos gera novos agrupamentos ou não. Na situação em que a ordem importa, a gente vai sempre fazer o uso do arranjo. Nas situações que a ordem não é relevante, não importa para a gente, a situação, então, vai ser utilizado combinação. Vamos colocar mais alguns exemplos para a gente pôr em prática e perceber essas situações melhores. Olha só. Uma escola fará um sorteio de 3 ingressos, um para cada aluno, entre os 10 primeiros colocados na Olimpíada de Matemática. Após a realização da prova e conhecendo os 10 primeiros colocados, calcule as combinações possíveis para o resultado do torneio. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é, a ordem aqui vai importar? O sorteio vai ser realizado entre os 10 primeiros colocados. Qualquer um dos 10 primeiros colocados vai receber um dos ingressos. São quantos ingressos que vão ser distribuídos? 2 ingressos? Vai ser, então, distribuído 3 ingressos. Então, a ordem aqui não importa, porque cada um dos 3 que for sorteado vai levar consigo um ingresso, não é mesmo? Se a ordem não importa, eu não preciso me preocupar com quem eu escolho primeiro, porque os 3 vão ter a mesma relevância. Se eu colocar o João, Marcos e Lucas, Marcos e João, os 3 vão estar presentes no cinema pelo sorteio, não é isso? Então aqui a gente não precisa que a ordem seja importante. Então aqui a gente está falando de uma combinação. Então bora lá. Fazer a combinação, então, de 10 elementos tomados 3 a 3. Por quê? Porque eu tenho 10 pessoas daí nas primeiras colocações e só 3 ingressos disponíveis. Então, eu estou combinando 10 elementos tomados 3 a 3, não é isso? Qual que é a fórmula? 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica
10 menos 3 fatorial. O 10 fatorial para a gente vai ser 10 fatorial, 3 fatorial, que multiplica 10 menos 3, vai ser 7 fatorial. 10 menos 3, 7, 7 fatorial. Aqui, então, eu sei que eu vou abrir o meu 10 fatorial até o 7 fatorial, porque aí eu consigo cancelar. Então, vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 7 fatorial. 7 fatorial cancela com 7 fatorial. Eu vou ter, então, aí que essa combinação vai ser 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ser 720, dividido por 6, que vai ser igual a 120. Então, há 120 maneiras aí. Qual que era o questionamento? Calcule as combinações possíveis para o resultado do sorteio. Então, há 120 combinações possíveis para o resultado desse sorteio. Vamos fazer mais um para ficar bem clara essa ideia? Olha só. Como prêmio pelo grande sucesso da rede Omnia, os funcionários participarão de um sorteio em que os vencedores serão contemplados com uma viagem de férias em um cruzeiro pelo litoral do Nordeste brasileiro, com tudo pago. Sonhamos, né, com isso. Sabendo que 2 funcionários serão sorteados e que participarão do sorteio 15 colaboradores, quantos são os resultados possíveis para esse sorteio? Primeira coisa que a gente pergunta é, a ordem importa? Entre os 15, quem ganha primeiro e quem ganha segundo, o primeiro ingresso e quem ganha o segundo ingresso, vai fazer diferença? Não vai, né? Porque os 15 que estão disponíveis para serem sorteados, 2 quaisquer vão ser levados e vão ter as mesmas condições de aproveitar, não vão? Nesse caso, então, a gente não está falando de um arranjo, a gente está falando de uma combinação, porque uma combinação, a ordem não importa para a gente. Sendo assim, a gente tem uma combinação de quantos elementos tomados quanto a quanto? Eu tenho uma combinação de 15 elementos tomados 2 a 2. Então, eu vou ter 15 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 15 menos 2 fatorial. 15 fatorial menos 2 fatorial vai ser 13 fatorial. Então, eu tenho 15 fatorial, 12 fatorial vezes 13 fatorial. Vezes 13 fatorial. E aí, eu vou ter o quê? 15 vezes 14 vezes 13 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 13 fatorial. 13 com 13 a gente cancela. Então, a gente vai ter aí 15 vezes 14 vezes 2 fatorial, ou seja, 15 vezes 14 vezes dividido por 2. Então, eu vou ter 15 vezes 14 sobre 2. 15 vezes 14 é 210 sobre 2, que é igual a 105. Então, há 105 maneiras de escolher ali quem serão os vencedores desse sorteio. Ficou claro? Por hoje é só. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer diversos exercícios, diversas atividades que trabalham aí com todas as ideias que trabalhamos ao longo dessa unidade, tá ok? A gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.